paz, meus irmãos. Hoje eu vim falar sobre um assunto pouco discutido, mas um assunto muito real e muito necessário: a carência do cristão. Em muitos momentos da nossa caminhada com Deus, a gente pode se sentir solitário, e isso de fato ocorre, tá? No mundo onde, para todos os lados que nós olhamos, vemos uma cultura secular com músicas, filmes, séries e até mesmo pessoas de dentro e de fora da igreja se relacionando ou comentando sobre relacionamentos, namoro, casamento, nós podemos acabar nos questionando por que ele ou ela do lado tem e eu não tenho. Questionamos, oramos ao Pai, pedimos uma resposta e nada. Somente um silêncio da parte de Deus. Hoje eu vou lidar aqui com 4 tópicos. O primeiro tópico, é sobre como nós podemos saber se é a nossa hora ou não. O segundo tópico é como lidar com isso à luz das escrituras. O terceiro tópico, como vencer essa carência sempre que ela aparecer. E o quarto e último tópico, por que não procurar relacionamentos fora da igreja? Nesse vídeo vamos discutir esses 4 pontos. Meu nome é Guilherme, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sino para sempre receber vídeos novos quando forem lançados. Como nós sabemos se é a nossa hora ou não? Para nós iniciarmos, devemos ter a certeza se estamos maduros o suficiente para um relacionamento, já que isso com o tempo passa a se tornar uma aliança, até ser confirmada no casamento. Uma relação não é algo de passagem ou apenas para suprir o seu ego, porque existe também o sentimento e a confiança da outra pessoa que também está, entre aspas, em jogo. O relacionamento, antes de tudo, ele precisa estar pautado na palavra de Deus. Não tem um cabimento você querer um relacionamento sem estar pautado na palavra. Isso se torna pecado. E dependendo da sua intenção, se for maligna e pecaminosa, só vai servir para te afastar da presença de Deus. Vamos para a Bíblia para entender um pouquinho isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou contra ela. Por mais que não possa parecer, a carência tem apenas um único objetivo: matar a sede de desejo da tua carne, e pouco se importando com o sentimento do outro em relação a ti, e o mesmo com você, pouco se importando com o sentimento do outro. Temos outro exemplo. Em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, Paulo nos diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, para você saber se é a sua hora ou não, esteja sempre em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E em Gênesis capítulo 2, versículo 18, vai nos dizer: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O homem em si não foi feito para ficar só, desde que tudo seja feito da forma correta e com santidade. O relacionamento não é algo para você ficar brincando. Um relacionamento, ele envolve tempo, maturidade, né? Então, cresça, porque envolve confiança, fé, né? Esperança, caráter, tempo. Você não é mais criança, você não é mais bebê. Tenha maturidade. Ore e coloque essa carência em Deus, porque com Ele você consegue suportar e se livrar disso. Como lidar com a carência à luz das Escrituras? É necessário você estar orando e centrado em Deus. Mas aí tu deve se perguntar: ok, e o que mais além? Como que eu posso vencer isso nas Escrituras? É simples, mas não é fácil. A carência, como já dito, é nada mais que a sua carne e seu ego insatisfeitos por ver todos à sua volta se relacionando e você não. Por quê? Porque hoje nós temos uma cultura, infelizmente, que a pessoa não consegue se suprir por si mesma, né? Então a pessoa precisa de algo ou de alguém para suprir esse vazio que tem dentro dela. Isso é horrível, é tenebroso, é falho, é assustador. Mas aí no Salmo 107, versículo 9,
Diz assim: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Numa geração onde o mundo te apresenta um prato cheio de opções, de relacionamentos e relações rasas, falidas, a pessoa se sente vazia. Porque a pessoa não entende que o preenchimento não tá no ter, não tá no ser, não tá no possuir. O verdadeiro preenchimento está em Deus, porque Ele é o único que consegue suprir o vazio da alma, que nada mais é que uma fome espiritual, de pessoas que não leem Bíblia, de pessoas que não procuram a Deus, de pessoas que não procuram o sagrado, que não procuram no secreto. Então, por essa falta da pessoa procurar no secreto, por essa falta da pessoa procurar, por essa falta da pessoa adquirir, por essa falta da pessoa orar, por essa falta da pessoa ler as escrituras, a pessoa acaba entrando num vazio, numa carência que não era para ela estar, que só Deus pode saciar essa carência, esse vazio. E aí no Salmo de número 27, no capítulo 14, vai dizer assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E esperar não é ficar parado, é continuar agindo e confiando que Deus está cuidando do seu futuro, pois o seu futuro está nas mãos dele. Mas não significa que ele vá fazer tudo sozinho. Levanta e age, continua fortalecido. E Paulo nos avisa e nos deixa bem claro sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 32 ao 34, que ele diz: e bem quisera eu que tivesses sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Então, você que está solteiro, você que é solteiro, você tem que se preocupar com as coisas de Deus, em espalhar o evangelho, em conseguir almas para Cristo, em evangelizar, se santificar. A Bíblia já afirma o que tu tem que fazer. Busca mais, ora mais, se santifica mais. A carência nada mais é do que o vazio espiritual. Por quê? Porque enquanto o teu espírito está mortificado, a tua carne está viva. Quanto mais você fortalece a tua carne, mais esse vazio, esse ego vai entrar. Mais a tua carne vai pedir. E a tua carne não vai ficar saciada. A tua carne não vai saciar enquanto você não matar a tua carne. Mortifica a minha carne e vivifica meu espírito. Não tem como você ter um relacionamento com Deus sem mortificar a sua carne. Não tem como. E é interessante, né, que a carência ela é um vazio espiritual, que ela tenta preencher algo que não pode ser preenchido, onde o seu ego ataca por você ser o único, a única que não está se relacionando. Mas lembra daquela frase que a sua mãe sempre te dizia: você não é todo mundo. Timóteo, eles podem, você não. Não é porque o mundo inteiro tá namorando, não é porque o amiguinho do lado ele tá namorando, não é porque o amiguinho do lado ele tá noivo, não é porque o amiguinho do lado acabou de se casar que nesse momento você tem que procurar. Não é por isso, não é por aí, irmão. Se você é solteiro, cuida das coisas do Senhor. Acabou. E fica tranquilo. Fica tranquila você também. Fica tranquilo você homem, fica tranquila você mulher. Porque uma hora, Deus é tão perfeito. Deus é tão perfeito que uma hora Deus vai colocar alguém do seu lado. Deus vai colocar alguém do seu lado, porque o homem não foi feito para viver só. O homem não foi feito para viver só.
Então fica tranquilo, fica calmo, fica calma. No momento certo, Deus vai agir. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Você lida com isso através das escrituras, dos exemplos que eu dei aqui nesse tópico. Como vencer a carência sempre que ela aparecer? Esse tópico ele vai ser mais rápido do que os outros que eu estou apresentando aqui. Por quê? Porque ele é simples, mas não significa que seja fácil, tá? É simples. Jejum e oração. Acabou. O jejum ele é responsável por matar a sua carne, o seu ego, a sua carência. A oração te mantém firme no processo, e esse processo não só mata a sua carne, mas fortalece o seu espírito e vai ajudar muito na sua santificação, irmão. A parte espiritual deve estar muito bem fortalecida e a carne mortificada. Do que é um principal exemplo. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se o seu caso for além da carência e chegar a ser dependência ou algo pior, aí sim eu te recomendo a procurar uma ajuda profissional, que vai conseguir te ajudar neste quesito. Mas se não, se for só carência, coloca o joelho no chão e vai orar. Acabou. Jejum, oração, renúncia. Enquanto você ora, enquanto você jejua, a sua carne está sendo mortificada e o seu espírito está sendo fortalecido. O próprio Cristo disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O seu espírito está pronto para agir, mas a sua carne é fraca. Quanto mais você alimenta a sua carne, pior vai ser pro seu lado. Quanto mais você alimenta o seu espírito, melhor vai ser pro teu lado. Isso aí é uma questão de lógica, não tem muito o que complementar mais. E ande com pessoas santas, que buscam a santificação, que buscam a mortificação da carne. Busque pessoas que vão te levar para Deus e não o contrário. Por que não procurar relacionamento fora da igreja? Eu acho que eu nem precisava colocar esse tópico, mas como tem gente que procura problema, então é melhor falar sobre. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, Paulo vai dizer: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Mas, se falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que esteja no Senhor. A própria palavra, ela vai dizer que você é livre para casar com quem você quiser, contanto que seja no Senhor, né? Você não pode e não deve namorar ou casar com alguém de fora da igreja. Isso se caracteriza como julgo desigual e você entra em pecado automaticamente. Ah, Guilherme, mas e se eu for procurar a pessoa pra trazer a pessoa pra dentro da igreja? O famoso namoro evangelístico. Sansão morreu cego e humilhado pelos filisteus porque foi se envolver com Dalila. Seu papel não é de namoro evangelístico, o seu papel é de cristão, Procure alguém dentro da igreja. Você não vai caçar alguém dentro da igreja que não seja santo, que não busque a Deus, porque isso dentro da igreja, infelizmente, também tem muitos. Então não inventa essa parada de namoro evangelístico, porque quem vai se ferrar vai ser você. Não vai ser outro, vai ser você. E aí quem perde a sua salvação é você, não é o outro, é você, porque o outro já não tem a salvação, quem tem é você. E aí nós temos também um outro exemplo, como eu citei agora, do julgo desigual, que é o seguinte: em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16, Paulo vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Guilherme, mas como saber se a pessoa é cristã verdadeiramente ou não? É simples. Vai e vê se como que a pessoa age. Vê como se comporta, se é de oração, como se veste, como trata os pais, os amigos, os líderes, os pastores, se lê Bíblia, se estuda, se vive em santidade,
né? Tu tem tudo isso pra tu analisar, pra tu saber se realmente a pessoa é de Deus ou não, né? Eu não preciso citar todos aqui, acredito eu que eu dei os principais. Mas o principal mesmo é se ela vive em santidade, se ela lê Bíblia, como ela trata os pais, os amigos, os líderes e os pastores. E a própria pessoa mostra se ela é ou não, né? O Espírito Santo sussurra no teu ouvido te alertando também. Não precisa correr, porque o próprio Espírito Santo fala: espere no Senhor e vá orando, pedindo. No momento certo, irmão, o Senhor vai colocar alguém na tua vida. Enquanto isso, se preocupe com as coisas de Deus. Amém? Amém. Esse foi o vídeo. Comenta aqui algo que seria necessário sobre o assunto. Eu vou ler todos os comentários. Deixa o like, inscreva-se e ative o sino para sempre receber vídeos novos quando forem lançados. Eu vou deixar o meu Instagram também aí na descrição. Em algum lugar aqui da parte da tela ele também vai aparecer, tá bom? Me segue lá, porque por lá eu sempre posto novidades sobre o que vai acontecer, do que vai ser o próximo vídeo, tá bom? Que aí você vai estar sempre ligado e informado. Muito obrigado pela sua atenção, por assistir até aqui. Sua visualização é muito importante. Eu espero que você tenha aprendido algo com isso. Por favor, eu espero. E fique com Deus e até mais. Muito obrigado.